Tendo em vista hoje um culto em comemoração ao nascimento de Jesus, vamos relembrar a parte histórica e também fazer uma comparação com quem é o nosso Senhor Jesus Cristo no mundo espiritual, que eu não estou aqui colocando como ousadia de falar a respeito disso, mas buscar pelo Espírito Santo que nos dê assim aquela vazão de alegria por podermos adorar a Ele e comentarmos sobre o que Deus tem a nos dizer. Diz assim a palavra do Senhor: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a terra enobreceu. Junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações, o povo que andava sem claridade viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região, olha só, da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegraram perante ti, porque como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o cajado do seu ombro, a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto à batalha, e todo o manto envolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Agora o principal. Isso só iria acontecer porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Deixa esse versículo 6 na tela para mim, por gentileza. Nós, como salvos em Cristo Jesus, temos a maior alegria de reconhecer Ele como Salvador. E nesse período do ano, onde nós nos alegramos com as famílias, né? Cada um vai lá, compra o seu presente, faz o seu amigo secreto e alguns mais em condições compram lá o seu alimento para fazer a sua ceia de Natal, trocam seus presentes, exultam de alegria, fazem festas, fazemos festas e cultuamos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não precisa nós falarmos das outras pessoas que ainda não conhecem o sentido do Natal, e eles, por natureza de desconhecerem, eles têm o tipo de festas deles. E nós, os que somos, não os bons, mas aqueles que aceitaram a Jesus, interpretam o nascimento do Senhor Jesus como aquele que veio trazer a luz espiritual no mundo, segundo diz as Escrituras, o mundo de trevas. Quando se pensa trevas e a gente é criança, a gente pensa em lugar escuro e que faz a gente ficar medroso. Mas na realidade,
O escuro quer dar uma ideia de distanciamento de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio para ser, através do seu nascimento, o elo da corrente entre o homem e Deus, ou a ligação entre o homem e Deus. O Senhor Jesus Cristo é como se fosse a ponte entre um lado e outro. E sendo assim, o profeta Isaías, como um poeta, ele descreve essa passagem do capítulo 6 de uma forma em que ele apresenta primeiro aquela terra como a terra que não tem assim uma alegria, uma terra que não tem luz, uma terra que sofreu, mas que com a vinda do Senhor Jesus enobreceu essa terra, ou seja, essa terra enriqueceu. E aí ela diz que aqueles que estavam à sombra da morte, chegou a verdadeira e a grande luz. A sombra da morte quer dizer, eles estão debaixo de um distanciamento de Deus. Se nós aplicarmos isso àquele povo da época de Jesus, nós aplicamos aos romanos, aos judeus, ou aqueles das regiões adjacentes, das quais eles tinham diversos deuses, e talvez até nem achavam que estavam tão escondidos debaixo da sombra. Mas a verdade é que havia um que para nós, como salvos em Cristo Jesus, acreditamos em que esse nosso Jesus, ele veio naquele tempo para eles e para mostrar para eles que ele é o presente que o Pai Deus deu à humanidade para religar o homem a Deus, religar a parte espiritual minha e tua para com Deus. Então ele é o que veio para fazer o que não foi feito pelo primeiro homem. Aí você vai me perguntar, mas o homem primeiro veio para ligar a Deus? Não, ele veio já Deus, sendo Deus, mas devido à tentação sofrida pela sua esposa chamada Eva, que cedeu à tentação e fez um desligamento do homem espiritual para com o Deus. Então o primeiro Adão, ele é considerado aquele que é animal, aquele que não tinha mais a concepção de um ser espiritual. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, ele veio para nos dar tanto a liberdade espiritual, como termos a condição, irmão, de sermos vivificados espiritualmente. Vamos abrir a palavra do Senhor agora, lá no lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo de número 45 a seguir. Então eu vou refazer enquanto ele encontra lá, não é? Ali está dizendo: Emanuel, Deus conosco, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Por que é príncipe da paz? Claro que quando existe Jesus entre eu e você, se eu tenho Jesus e você tem Jesus, nós temos paz. Agora, pode acontecer de eu dizer que tenho Jesus e eu não estar em paz contigo. Na verdade, eu não estou integralmente com Jesus, porque ali onde está Jesus, existe um vivificamento de espírito que sobrepõe a minha vontade, a minha alma, e sobrepõe a tua vontade, a tua alma, e daí a parte espiritual nossa faz nos reunirmos. Então, quando Jesus está no meio de uma família, a paz na família. Quando Jesus está no meio de dois irmãos, a paz entre os dois irmãos. Quando Jesus está no meio de um casal, a paz no casal. Quando alguém desse casal não tem Jesus, não há paz entre eles. Contudo, quando não estamos em paz com o nosso irmão, pode ocorrer de perdermos a nossa paz com Deus. Então assim, nós podemos aprender que quando Jesus está dentro de uma pessoa,
se esta outra pessoa está em paz com Deus, está em paz com Ele. A paz não é tão somente importante a minha paz entre eu e você. A paz principal é a paz entre eu e Deus, entre você e Deus. Aí Ele é o príncipe da paz. Agora eu pergunto, o Josué está em paz com Deus? Quem é que faz eu estar em paz com Deus? É o próprio Jesus Cristo. Se o Espírito Santo eu deixar entrar em mim, irmãos, eu viver uma vida no Espírito Santo, eu tenho em paz com Deus. Se eu não aceitar ou não deixar o Espírito Santo moldar o meu viver, a minha alma, começa a deixar de ter paz com Deus, e eu começo a distanciar-se de Deus, a ficar longe. Só quero as coisas que eu quero, mas não quero as coisas que o Espírito Santo quer para mim. Aí eu estou, irmão Luiz Ortiz, praticamente morrendo espiritualmente. E uma vez eu já fui vivificado quando aceitei Jesus, que o Espírito Santo entrou em mim. Mas eu posso adquirir a morte espiritual. E para entrar no reino do céu, Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivos. Vivos espirituais. Porque o próprio Deus, Jesus fala assim: a carne e o sangue, esses não herdarão a vida eterna, não herdarão os céus. A carne e o sangue não adianta, irmão. Esses não vão herdar o reino dos céus. É o meu espírito, é o teu espírito. E o espírito sobrepõe a todas as coisas, irmãos. Talvez eu ou você não conheça bem a força espiritual, mas a parte espiritual minha e a parte espiritual tua é poderosíssima, porque ela é o próprio Deus dentro de mim e dentro de você. Agora escute lá: assim também escrito está: o primeiro homem, Adão, foi feito, olha só, alma, vontade vivente. O último Adão, que é Cristo, foi feito em espírito vivificante. O que é vivificante? É aberto para Deus, aberto para o Espírito de Deus, aberto para que o Espírito Santo esteja nele, esteja em mim. Se o Espírito Santo estiver em mim, como diz aquele louvor, eu canto, eu oro, eu luto como um herói Davi. Se o Espírito Santo não estiver em mim, eu não canto, eu não oro e eu não luto, até nem como o mais menor dos guerreiros. Redundante, né? Mais menor, mas uma forma de explicar. Aquele que é fraquinho, eu não luto nem como um fraquinho. Daí o porquê, quando nós fazemos a leitura da ceia, nós dizemos: por isso há entre vós, e o apóstolo que fala, muitos que dormem e doentes, enfermos na fé. Então vamos lá. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, só tinha vontade própria. O último Adão, que é Jesus Cristo, foi espírito vivificante. Versículo seguinte, olha só: mas não é primeiro o espiritual, não, irmão. Quem nasce espiritual aí? Tem alguém que nasce espiritual? No mundo carnal tem alguém que nasceu espiritual? Nenhum, irmão. Pode ser gerado aqui na terra pela irmã mais santa que vocês já ouviram falar. Se tiver gestante, vai nascer um pecador, vai nascer um Adãozinho carnal, vai nascer morto espiritual. Então não é o primeiro o espiritual,
nós nascemos alma vivente, vontade nossa. Mas quando o Espírito Santo entra em mim, ou entra em uma pessoa, ele deixa de ser a vontade sua. Então, quando nasce uma criança, ele nasce alma vivente. Sabia disso? Ele não nasce espírito vivificante, não. Ah, anjinho, não é assim que nós falamos? Ah, um anjinho. Não, ele não nasce espírito vivificante, ele nasce alma vivente. Não é o primeiro, o nosso corpo espiritual, senão o natural. Natural e outra similaridade, carnal. Nós nascemos carnais e naturais. E quem nasce e ainda não vivificou, não compreende as coisas espirituais, diz a palavra. Mas se aceita Jesus, depois nasce dentro dele o espiritual. Não é isso? Tem uma mudança, irmão Cristiano. Primeiro é só o carnal, o natural. Mas quando o Espírito Santo entra numa pessoa, que a pessoa abre espaço, nasce um homem espiritual dentro dele. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, que quando vai a pessoa, ela deixa de viver aqui no mundo carnal, que morre as suas células, vai sepultar o corrupto. Mas quando ressuscitar, irmão, ressuscita só o corpo espiritual, o incorruptível. Versículo 47. O primeiro homem da terra é o terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Deixa eu te falar uma coisa. Você como primeiro homem, você como primeira mulher, ou seja, primeiramente o homem, primeira mulher, é terreno, é terrena. E é natural que se você só queira as coisas aqui da terra. E eu não é. Ou pergunto para vocês, as pessoas que estão distanciadas de Deus, ou do Senhor Jesus, elas querem alguma coisa com Jesus, com Deus? Agora pergunta se eles querem alguma coisa da terra para ver. Agora sim, ó, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Quando brota dentro de você o segundo homem, a segunda mulher, brota uma pessoa do céu. Esses dias eu ouvi um testemunho de um irmão contando, inclusive ele faz a teologia aqui, que uma moça chegou para ele e falou assim, mas eu vejo Jesus, parece que você é Jesus. Não é que ele é Jesus, é que ele está vivendo com o Espírito Santo, que é enviado por Jesus. Existe o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão, irmão, quebrou a aliança, trouxe só negatividade, trouxe trevas, ou seja, distanciamento do espírito do homem para com Deus. Mas conforme a plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sob a lei, veio quem? Aquele que o profeta Isaías diz: um menino nos nasceu. Agora deixa eu te falar uma coisa. Ele não nasceu gerado de homem humano. Ele nasceu gerado do Espírito. Ele não é filho de José. Ele é filho do Espírito Santo. Ele é o próprio Deus na face da terra. Por isso ele é vivificante.
Por isso ele não teve pecado nenhum antes de ir para a cruz do Calvário, para carregar sobre si simbolicamente os nossos pecados. Versículo 48, se tiver, não me lembro se tem. Qual o terreno? Tais são os terrestres. Qual homem terreno? São os que são terráqueos ou terrestres. É ou não é? Terreno é terreno, é da terra. E qual o celestial? Ou, em outras palavras, semelhante ao terreno, similar ao terreno, sinônimo de terreno, são os da terra. Similar, sinônimo, semelhante ao do céu, ao celestial que é Cristo, tais também os celestiais. Como é que eu sou? Como é que eu sou, irmão Laginski? Como é que eu sou, irmão Rodrigo? Como é que eu sou, irmão Sebastião? Como é que eu sou, irmão Marcos? Como é que eu sou, irmão Riva? Como é que eu sou, irmãos? Semelhante, igual, sinônimo a Jesus, ao celestial? Ou semelhante, igual, sinônimo a quem é da terra só? Se eu for igual da terra, eu não tenho Jesus. Se eu for igual da terra, o meu presente de Deus não entrou dentro de mim. Eu não recebi o presente de Deus. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também são os celestiais. Quem é o celestial? Quem é o Senhor? Quem é aquele que é o Senhor? É Jesus, o nosso presente. Versículo 49. E assim como trouxemos, claro, a imagem do terreno. Quando eu era menino, hoje não tem mais, mas rodava muito umas revistinhas chamadas Gibi, né? E tinha o Gibi dos irmãos Metralhas. Eu creio que a maioria dos quarentões lembra disso, né? Eles tinham aquela roupa listrada, que era de presidiário, e tinha aquela barba por fazer, não tinha máscara, mas tinha aqueles óculos não, aquela fita nos olhos, né? Venda, para não reconhecer. E me chamou muita atenção que eu vi os filhinhos deles, os metralhinha, só tinha a fisionomia de bebês, mas idêntico eles. Não é assim que nasce o filho igual o pai? Puxa o pai, nós falamos. Assim como nós trouxemos a imagem do terreno, quem geralmente é meia estatura, geralmente o filho é da estatura dele. Menos de meia estatura, o filho também. Aqueles esticadão assim de 2 metros, aí já nasce um gurizão esticado. É o terreno. Agora, e o celestial? A quem eu disse, hoje te gerei, que nasceu de dentro de Deus. Eu espiritualmente, se eu tiver nascido, eu sou igual a Deus. Você é igual a Deus. E assim como trouxemos a imagem do terreno, a identidade, o DNA, assim traremos, olha só, olha a diferença do tempo. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Já pensou todos nós deuses? Hein, irmão Roberto? Hein, irmão Luir? Chega lá, nossa,
aquele irmão é um Deus. Nossa, eu fui lá, aquele pastor é um Deus. Aquele cooperador lá, irmão Napoleão é um Deus. Olha, conversar com ele, parece que eu estou conversando com Jesus. É o homem espiritual. Quem trouxe? Quem deu condições? Como foi lido anteriormente, lá em Lucas, né? E uma jovem conceberá e dará à luz ao menino, e se chamará Emanuel. Anu, Deus, El, Deus, e conosco, Deus conosco. Tem o versículo 50? E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Este invólucro, que sou essa massa corpórea, ela é só para esse temporal aqui, irmão, ou temporário aqui. Agora, o que está dentro de você, o espiritual, o homem que está dentro de você, esse é eterno, independente se na luz com Deus ou nas trevas sem Deus, independente, na luz com Deus ou nas trevas sem Deus. Ah, não, por que uma vez teve um comerciante que falou para mim assim: por que o espírito tem que pagar pelo que o corpo faz? Por que ele tem que pagar pelo que o corpo faz? Eu escutei o Thiago cantar um louvor que, se não me falha a memória, diz assim: nasci para te adorar. Não sei se era o Thiago que cantou aqui. Alguém cantou? Cristiano? Então, o espírito, quando ele é vivificado, irmão, ele surge para adorar a Deus. Utiliza-se deste mecanismo que tem cordas vocais, tem os, quantos sentidos são? 5, né? Desses 5 sentidos, para glorificar o nome do Senhor. Então, assim, quem vai herdar o reino dos céus? Nosso irmão Clayton, é o homem espiritual que está dentro de nós. Agora, cabe a nós viver uma vida espiritual para podermos herdar lá. Quem deu condições? Se Jesus não viesse, se o segundo Adão não viesse, não haveria vivificação do homem espiritual na humanidade. Daí o porquê? Aquele povo que estava nas trevas viu uma grande luz que raiou sobre a sombra das trevas. Estavam distanciados, sem conexão com Deus, até que veio o Senhor Jesus, nascido, gerado pelo Espírito, e fez o sacrifício na cruz do Calvário. E aquele que crê, irmão, aceitar Jesus e quiser viver uma vida igual a do homem celestial, o Senhor, esse tem a vida eterna. Quem não quiser, tem a morte eterna, que chama-se segunda morte, mas que o espírito continua sempre, eternamente. A diferença é que um está com Deus e outro está sem Deus. É o que ensina a nossa Escritura, é o que ela nos ensina.
nós às vezes desconhecemos que o nascimento de Jesus é o maior estrondo na face da terra, arrebentando contra toda a divisão que havia entre o homem e Deus, para efeito do seu espírito chegar até Deus. Acabou a divisão. Os judeus, e Jesus usou simbolicamente, rasgou-se o véu da separação. E até canta, né, Tiago? Já posso entrar no santíssimo lugar, já posso adorar ao Deus eterno. Vivificado, vai lá em Deus. O Espírito tem acesso direto a Deus. Mortificado no Espírito, nem chega lá, porque nem crê em Deus, nem crê em Jesus, que abriu a porta da salvação para essa pessoa. Então, às vezes, precisamos recordar: é bom? Eu não ganhei o presente, né, do irmão, do papai Joel, não é assim? Sim. Como é que é? Aquela música lá, Tiago? Eu queria um presentinho, mas papai Joel não deu. Claro que é bom aqui na face da terra, né? Claro que é bom. Quem que não gosta de ganhar presente? Levante a mão. Quem não gosta? Só presente ruim, que já não gosta, né? Mas e o melhor presente? Porque igreja, irmão, igreja para ter homens assim, garbosos, elegantes, como está o Gessezinho aqui. Claro que é. Senhoras bem vestidas, cabelo bem feito. Claro que é isso aí mesmo, né? Claro que é. Agora, pensemos bem. O céu é o lugar onde o Espírito, que é coberto de luz, aquela alma iluminada pelo grande sol dos sóis, que é o Senhor Jesus, a resplandecente estrela da manhã, não Vênus, a apática estrela da manhã, que quando vem o sol, vem vencendo com poder e grande glória, e vai sumindo a cor de Vênus, se apagando. Nós somos estrelas. Você é estrela, irmão. Espírito, irmã, é estrela. Já diz lá nas Escrituras: tanto Ele que gerou as estrelas e conhece todas pelo seu nome. O seu nome espiritual está gravado em Deus. Você é estrela. E aqueles que a muitos ensinam refulgirão, quer dizer, terão um brilho maior. Ensinar o quê? Conhecimentos gerais da Bíblia? Não! Ensinar que quem salva é Jesus. Só há salvação para os que creem aqui no nome do Senhor Jesus. Se eu creio no nome do Senhor Jesus, porque eu sou salvo pela fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia diz assim, que se eu não crer, se eu não declarar com a minha boca, não é obra, eu não estou fazendo a obra. Ou seja, eu preciso agir, eu preciso ter uma atitude. Tem cultos, irmãos, que às vezes tem 300 pessoas, 200 delas não fizeram a atitude de aceitar Jesus.
não fizer a obra de aceitar Jesus. Ah, você crê em Deus? Creio em Jesus. Mas se você não fez a obra, a palavra de Deus assim: a fé sem a obra é morta, não adianta nada. O Senhor Jesus é o nosso presente, nasceu, despertou, iluminou a ideia de que Ele é o Salvador, e para chegar até Deus, vai por meio dEle. Por meio dEle. Por isso diz a Bíblia: todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle, e nada do que se fez foi feito sem Ele. Até o anjo de luz inicial lá, o quarto elemento, foi feito por Ele. E o meu espírito e o teu espírito foi feito por Ele. Nós é que não captamos, nós é que não assimilamos. E sabe, irmão, no mundo espiritual, se você começar a se introduzir, a se jogar, a se lançar no mundo espiritual e querer e pedir a Deus, Ele concede sabedoria, conhecimento. A palavra de Deus diz assim lá em Tiago 5, diz assim: a todos que precisam de sabedoria, Ele dá liberalmente. Eu não consigo isso, não consigo. Peça sabedoria para Deus. Deus é o Espírito, são coisas extraordinárias, irmão. O Espírito não tem forma, é quadrado, é redondo, é circular, é triângulo, é losango, ele não tem forma. E ao mesmo tempo ele pode assumir diversas formas. Ele é além da matéria. E quando o Espírito age dentro de uma pessoa, as pessoas fazem o que a Bíblia diz assim, ó: em nome dele faremos proezas. Deixa eu te falar um testemunho aqui. Olha só, eu ouvi da minha mãe que ela aprendeu a ler na Bíblia. Meu pai teve professor na casa, minha mãe não, mas aprendeu. As pessoas, se você concentrar, pedir para Deus, se você se lançar, claro que vai haver uma correspondência. E eu vou falar uma coisa que vai chocar vocês: o Deus Jeová, Yahvé, Elohim, é um Deus que trabalha no método da permuta ou da troca. Não pense. Se o mundo das trevas, eles trabalham por meio de troca, eles copiam o nosso Deus. O que é o método da troca? Faça alguma coisa para Ele, que Ele faz muitas coisas para você. Entregue-se a Ele, que Ele se entrega a você. Confie nele, que Ele vai te dar credibilidade. Devolva o que é dele, que Ele vai amontoar riquezas sobre a sua vida. Acredite nele, que Ele pode fazer o extraordinário, porque Ele é Espírito. Ele é Espírito, irmão. E todas as coisas foram feitas no mundo espiritual. Tudo que existe aqui na terra, irmão, foi antes feito no mundo espiritual. Sabia disso? Até o templo de Salomão é figura das coisas que estão no céu. O trono de Salomão é figura do trono de Deus. Está lá em Apocalipse o mar de vidro que Salomão mandou colocar lá no templo dele, na frente do seu trono. E isso tudo, irmão, às vezes pensamos que isso é poesia. Livro de Jó é poesia. Tá bom, confie na poesia. Eu confio em Deus. Eu confio que a Escritura, ela é inspirada por Deus, e não há nela nada que haja falha. Ou houve erro do copista, ou a má interpretação minha. No demais,
Jesus para mim continua sendo virginal. Tem gente que vai dizer, não é que era uma virgem, é que era uma mulher jovem. Rapaz, se Deus quiser, até um homem dá a luz. Ele dá condições. Para Deus nada é impossível, irmão. Se Deus quiser, Ele faz aparecer o que Ele quiser. Fique em pé. Deixa eu te dar um testemunho de uma coisa que aparentemente talvez você possa desconfiar ou desacreditar, mas a palavra de Deus diz assim, que Deus enviou um anjo, Gabriel, falar com Maria e disse: salve agraciada, o que está no teu ventre é gerado pelo Espírito. Certa feita, Vilma, iríamos a Itapoá na inauguração da igreja do pastor Marcelinho Mardegão. 2 dias antes, irmão César, a bateria da caminhonete antiga pifou. Eu esqueci, fomos descendo lá a serra, um acidente a 13 quilômetros, montou lá um engarrafamento, nós não ia para frente. Eu desci do carro, ficamos 21 minutos com a luz, faróis acesos, esqueci. Quando fui funcionar, cadê? As carretas atrás, carro do lado direito, carro do lado esquerdo, o trajeto curvilineou, a carreta buzinando. Soltei no ponto morto, pisei na embreagem e foi descendo. Só que o freio encepa, o volante não vira nem para a direita nem para a esquerda. Ia comendo as faixas e pedindo a Deus para não encostar nos caminhões do lado, nem da esquerda nem da direita. Depois de uns 3 quilômetros fazendo força, 19h15 da noite, parei diante de uma saída, saí lá, ficava assim na estrada, garoandinho escuro, não via ninguém parava. Quem vai parar para ser assaltado na escuridão daquela? Estava desistindo, tinha aberto o capô. Quando pensei em virar para cá, encosta um carro, salta um homem de dentro, pergunto, converso com ele, acabou a bateria, já faz hora, mas eu não tenho os cabos para fazer o chamado chupeta. Não, eu tenho lá dentro. Pegou, foi lá, engatou, virou o carro dele de frente com a caminhonete, engatou, ligou o carro dele, eu funcionei a caminhonete. Ele voltou para cá, foi lá dentro do carro dele, pegou um cartão. Esse aqui, eu trabalho nessa empresa em Curitiba, segunda-feira ligue para mim. Tá bom, seguimos viagem, voltamos para cá. Esqueci de ligar na segunda, fui ligar na sexta-feira. Liga lá na empresa, ninguém conhece esse homem, ninguém conhece, não existe essa pessoa lá. Você acredita em Deus materializar anjo? Você acredita? Se você não crê, irmão, então você não crê na Bíblia, porque a Bíblia diz que os anjos chegaram junto com a teofania de Cristo e comeram até um cordeiro, um carneiro. É esse Jesus que está em nosso meio, a quem veio anunciar que ele vinha um anjo. E o mundo espiritual não está à sua disposição esta noite para você receber talvez o segundo maior presente da sua vida, porque o primeiro é Jesus. Jesus nasceu, oh glória a Deus, para que aos homens bons haja paz na terra. E por isso cantamos dia de Natal, dia 25 de dezembro é dia do Invictus, dia do sol. O nosso Senhor Jesus não é o sol desse sistema solar, não. Ele é o sol dos sóis de toda
Ele veio para iluminar o teu espírito da vida. Você quer ter uma vida espiritual? Você quer que aconteça coisa extraordinária no ano de 2022? Você quer que o Senhor entre com providência naquilo que você precisa? Você quer se entregar mais a Deus? Quer dizer assim: eu quero mais de Ti, Senhor. Eu não quero viver essa vida, essa vidinha assim, ó, meiota, essa vidinha mediana no mundo espiritual. Irmãos, se for para nós ir na Caixa Econômica pegar o nosso dinheiro, seja do emergencial, seja da aposentadoria, seja do fundo de garantia, irmão, nós fazemos é de tudo. E para Jesus, e para o mundo espiritual que domina o mundo material, vamos dominar, irmão. Vamos dominar. Você crê no que eu estou falando aqui? Quem crê? Levante a sua mão. Você quer receber uma oração? Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que nasceu, aquele que foi aqui, Senhor Deus, pelo Senhor colocado na face da terra, para nos apontar tão grande salvação, para abrir as portas, para chamar de novo para a sua casa, para, Senhor Deus, ser o caminho que nós trilhamos, ser a porta, ser aquele a qual, pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário, nos dá vitória espiritual, nos faz gerar um homem espiritual, uma mulher espiritual, uma vida espiritual, um meio, Senhor Deus, que nós distanciamos das coisas das trevas. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nesta noite, eu estendo a mão sobre esse povo, ó Pai, como diz a Tua palavra, imporão as mãos, Senhor Deus, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos. Não há poder maior do que o Teu Espírito, ó Pai. Repreenda as enfermidades, transforma, levanta, dai ânimo, ó Pai. Tira, Senhor Deus, aqueles pensamentos, Senhor, de que eles não têm condições. Não é nós somos porque o Senhor é na nossa vida. A igreja é porque o Senhor é na vida da igreja. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Irmãos, sejam vivificados, sejam espíritos fortalecidos. Digam fraco, eu sou forte. Ah, irmão, eu não sei, eu estou fraco espiritualmente. Larga a mão, irmão. Se aproxima de Deus, abraça Jesus, mergulhe em Deus. Se achegue a Deus, Ele se achegará a vós.